Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geometria Analítica. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e na videoaula de hoje vamos trabalhar com perpendicularidade de duas retas. Perpendicularidade de duas retas. A figura abaixo mostra a reta R de inclinação α1 e a reta S de inclinação α2. Tal que R e S são perpendiculares, ou seja, temos um ângulo de 90 graus entre elas. Já pulando para um resultado muito importante, temos o seguinte: R é perpendicular a S, esse símbolo aqui é de perpendicularismo. Isso implica que o coeficiente angular de uma é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da outra. Ou ainda, se você multiplica cruzado aqui, você tem que R é perpendicular a S se somente se M1 vezes M2 é igual a menos 1. Se isso acontece, significa que as duas retas são perpendiculares. Vamos voltar agora um pouco. Então, como chegamos naquela fórmula? Fique atento. Na adição de arcos, vale que seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. O cosseno de A mais B é igual a cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Uma das relações trigonométricas fundamentais é a cotangente. Lembrando que cotangente de x é igual a 1 sobre tangente de x. Tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Como temos o 1 aqui em cima, vamos multiplicar invertido, vai ficar cosseno de x sobre seno de x. Lembrando que o denominador nunca pode ser zero. Então, o x tem que ser diferente de kπ. O x tem que ser diferente de π, 2π, 3π, 4π e assim por diante. Pela geometria plana, temos aqui um triângulo APB. E observe, o α2 é igual à soma desses ângulos internos, α1 mais 90. Beleza. Vamos aplicar tangente em ambos os lados. Então, vamos ter tangente de α2 é igual a tangente dessa soma. Tangente dessa soma, nós sabemos que é igual a seno dessa soma sobre cosseno dessa soma. Seno dessa soma, nós já sabemos a fórmula, né? Fica seno do primeiro de α1 vezes cosseno do segundo, que é 90 graus, mais seno do segundo, que é 90 graus, vezes cosseno do primeiro. Sobre cosseno dessa soma é o quê? Cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo. Inverte o sinal aqui. Se aqui é mais, aqui fica menos. Seno do primeiro vezes seno do segundo. Lembrando, né? Seno de 90 graus é igual a 1. E cosseno de 90 graus é igual a 0. Então, onde tem cosseno de 90, vai zerar. Então, fica esse carinha, seno de α1 vezes cosseno de 90, zera. Aqui temos seno de 90, nós sabemos que é 1. Então, fica 1 vezes cosseno de α1. Cosseno de α1. Já no denominador, nós temos o quê? Cosseno de 90 é zero. Então, vai zerar esse carinha aqui todo. Vai ficar menos. Lembrando novamente, seno de 90 é 1. Então, fica 1 vezes seno de α1. Só que tem um menos aqui na frente. Então, ficou menos seno de α1. E cosseno de α1 sobre seno de α1, nós sabemos que é cotangente de α1. E olha o menos aqui na frente, né? Mais dividido por menos dá menos. E cotangente de α1, nós sabemos que é o quê? 1 sobre tangente de α1. Então, temos tangente de α2 é igual a menos 1 de tangente de α1. Lembrando, né? Tangente de α2 é o coeficiente angular M2. E tangente de α1 é o coeficiente angular M1. Então, as duas retas são perpendiculares se somente se acontecer o quê? No lugar do tangente de α2 é o M2. No lugar de tangente de α1 é o M1. Se acontecer isso, M2 é igual a menos 1 sobre M1, com M1 e M2 diferentes de zero. Reciprocamente, pode-se provar que, dadas uma reta S de coeficiente angular M2 e uma reta R de coeficiente angular M1, se M2 é igual a menos 1 sobre M1, então S é perpendicular a R. Assim,
podemos concluir que, dadas as retas RS de coeficientes angulares M1 e M2, temos o que falamos no início da aula, né? R é perpendicular a S se somente se M2 é igual a menos 1 sobre M1. Ou R é perpendicular a S se somente se M1 vezes M2 é igual a menos 1. É isso aqui que vocês têm que lembrar, pessoal. Como chegou nessa fórmula, se não pegou a ideia muito bem, está tranquilo. Vocês têm que lembrar desse resultado para resolver os exercícios. Vamos ver um bom exercício resolvido. Determine a equação da mediatriz do segmento de reta cujas extremidades são os pontos A, 3, 2 e B, menos 2 e menos 4. Então, o primeiro passo é lembrar o que é mediatriz, né? Pela geometria plana, sabemos que a mediatriz de um segmento de reta, tem um segmento de reta que é AB. Então, a mediatriz é uma reta perpendicular a esse segmento que passa no seu ponto médio, né? Que passa aqui no ponto médio desse segmento. Então, na figura, esse M é o ponto médio do segmento AB. Então, o primeiro passo, pessoal, eu quero descobrir essa equação, né? Então, vamos fazer o quê? Temos o segmento AB. É possível encontrar a equação da reta que passa por AB? Sim, nós temos dois pontos, né? Basta fazer o determinante igualar a zero. Temos x e y, 3 e 2, menos 2 e menos 4. Resolvendo o determinante, vocês vão encontrar 6x menos 5y menos 8 igual a zero. Vamos encontrar o coeficiente angular dessa equação dessa reta. Como que faz isso? A ideia é isolar o y, deixar o y isolado e passar tudo para o outro lado. O que tiver com x é o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui é 6 sobre 5. Se as duas retas são perpendiculares, nós acabamos de ver que o M2 é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da outra reta. Então, aqui eu coloquei 6 sobre 5. Mantenho o menos 1 e multiplico invertido, vai ficar menos 5 sobre 6. Então, descobrimos o coeficiente angular dessa outra reta, da nossa mediatriz. O próximo passo. Eu tenho coeficiente angular, eu quero encontrar um ponto dessa reta. Ora, se a mediatriz passa no ponto médio da reta que passa pelo segmento AB, basta encontrar aqui o ponto médio de AB, né? Vocês vão pegar, olha, 3 mais menos 2 divide por 2. Fica 3 menos 2, 1. Então, fica 1 sobre 2. Pega agora as coordenadas de y, né? 2 mais o menos 4. Então, aqui fica menos 2 dividido por 2, que vai dar menos 1. Agora, nós temos o ponto médio, né, que é meio e menos 1. Encontramos a meio e menos 1. E o coeficiente angular, que é menos 5 sobre 6. A equação da reta, vocês têm que lembrar lá, né? Pode ser escrita da seguinte forma. Y menos y1 igual ao coeficiente angular vezes x menos x1. O y e o x1 são as coordenadas do ponto médio aqui. Então, onde tem x1, vocês vão colocar meio. Onde tem y1, vocês vão colocar menos 1. Então, no lugar aqui, né, do y1 fica menos 1, só que tem o menos na frente, então fica mais 1. O coeficiente angular é menos 5 sobre 6, beleza. Menos o x1, que é meio. Aqui, nós vamos fazer algumas manipulações algébricas e vamos chegar nessa equação, 10x mais 12y mais 7 igual a zero. Logo, a equação da mediatriz do segmento de reta é 10x mais 12y mais 7 igual a zero. Depois vocês façam essas contas com mais calma. O material utilizado para a nossa videoaula foi o livro Matemática, Contexto e Aplicações, volume 3, do Luiz Roberto Dante. Um grande abraço e até a próxima.